Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o São Paulo, que acertou a contratação de um atacante peruano. Trata-se de Arnaud Catito. Só 18 anos de idade, confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre ele. Atleta que pertencia ao Sporting Cristal e chega para as categorias de base do tricolor. Quero falar agora sobre a chance de o São Paulo dar um chapéu no Corinthians. Vale a lembrança de que há semanas o Corinthians negocia a contratação do colombiano Christian Borja. 31 anos de idade, jogou bastante tempo no Sporting, disputou a última temporada pelo Braga e está livre no mercado. Não precisaria pagar nada para contratar. A operação com o Corinthians não foi concretizada e durante o fim de semana houve quem dissesse que o São Paulo está atravessando a negociação para contratar o Borja. Entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo e ouvi o seguinte, abre aspas, não fizemos contato com o Borja, posso te garantir isso. A gente acha ele um bom jogador, analisamos o perfil, mas nesse momento o foco ainda é o Alexandro, fecha aspas. Então, São Paulo entende as condições do Borja, é possível até que ele tenha sido sugerido, oferecido ao São Paulo, mas enquanto não se esgotar a negociação com o Alexandro, o tricolor não pensa em fechar com o Borja, então essa ideia do chapéu nesse momento parece descartada. Outra notícia importante sobre o São Paulo. No Equador, afirmam que Luiz Ubeldia terá reunião com integrantes da Federação Equatoriana nessa terça-feira. Você sabe que na última sexta-feira, a seleção equatoriana foi eliminada pela Argentina na Copa América e o técnico Félix Sanches foi dispensado. A Federação Equatoriana trabalhava com 3 nomes e, de acordo com a imprensa local, o Zubeldia foi o escolhido para substituir o Félix Sanches. Até por isso, nessa terça-feira, vai haver uma reunião entre a Federação Equatoriana e o Zubeldia. Entrei em contato com esse dirigente do São Paulo para perguntar se existe a preocupação em relação à perda do técnico. A resposta, até agora, não há nada que a gente possa fazer, fecha aspas. Só para lembrar, a multa rescisória do Zubeldia no São Paulo é de 3 salários, o equivalente a mais ou menos 3 milhões de reais. Momento ali de turbulência rápido, deu a volta por cima e o São Paulo bateu o Bragantino por 2-0. O Bragantino reclama da arbitragem, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso e é integrante do G4. Ai, papá! O tricolor tá jogando demais. Na noite fria de sábado, na capital paulista, o São Paulo enfrentou o Bragantino e contou com mais de 46 mil torcedores em casa. Além do adversário, o tricolor paulista tentava suprir as ausências de Caleri e Ferreirinha em campo, suspensos, como o técnico Zubeldia, que deu vez ao auxiliar Carlos Grueso. E o parceiro de Zubeldia poderia ter se complicado logo no começo. O Bragantino ficou perto de abrir o placar, mas Jandrei fechou a porta para Eduardo Sacha. O São Paulo tinha muito mais a bola, mas finalizava pouco. E o Bragantino achava seus espaços. Lincoln teve liberdade para chutar e mandou por cima. A resposta veio logo na sequência, com Luciano bloqueado por Pedro Henrique. Até que apareceu o toque diferente. Lucas achou um passe que desconcertou a zaga do Braga. Wellington Rato tentou encobrir o goleiro Cleiton. Quase fez um golaço. E se o primeiro tempo acabou no quase, o segundo começou igual. Vitinho livre, a chance. Perdeu. Do outro lado, tudo de criativo vinha dos pés de Lucas. André Silva não conseguiu finalizar como queria. Até que aos 20 minutos, mistura de luta e técnica foi fatal. André Silva brigou, Rato achou Luciano e no rebote do goleiro Cleiton, o centroavante tricolor abriu o placar. Hora do show das polêmicas de arbitragem. Lucas arrancou pela ponta esquerda e ficou pedindo pênalti. Thiago Borbas também. Mas o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos e o VAR, comandado pelo senhor Herman Brumel, não acharam nada. Eu acho que o árbitro não está preparado para apitar a Série A ainda, né? Ele falou que não houve contato, né? E se o VAR está lá e houve o contato, então eu não consigo entender por que né? É a mesma coisa que deixar um cego lá dentro do VAR. Reclamações à parte, pênalti mesmo, só foi marcado de Pedro Henrique em Rodrigo Nestor. Eu tive a oportunidade de lhe pedir para quando chegasse a casa analisasse os lances nas duas áreas, porque acabam por ser mais ou menos parecidos. Eu acho que o árbitro esteve muito bem em termos da forma como orientou o jogo, como deixou o jogo fluido. Gostei muito disso. Mas pedi-lhe para ele chegar a casa e rever essas ações
para ver se tomaria ou não a mesma decisão. Na cobrança, Luciano e uma pancada. Com o azar do goleiro Cleiton e com a nova chance no rebote, o artilheiro tricolor no ano deu números finais à partida. Com a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se colocou definitivamente como um dos melhores aproveitamentos da competição. Mais do que o G4, a corrida começa a ser para sonhar mais alto e, quem sabe, chegar em primeiro na reta final. O nosso grupo é muito humilde, o nosso grupo sabe da qualidade que tem, a gente sabe aquilo que a gente está plantando, então a gente vai pensar jogo a jogo. Campanha bem consistente do São Paulo. Não é fácil ganhar do Bragantino, é uma equipe também bem montada, bem estruturada pelo Pedro Caixinha. Agora, o time parece que embalou na Série A, o São Paulo. Loirão, e olha, assim, minha opinião, tá? Não achei que o São Paulo fez esse jogaço, não. Acho que o São Paulo fez um jogo ali ok, aproveitou as oportunidades. O Wellington Rato muito longe da forma física ideal dele, então é um jogador que não está ainda nessa condição de dar dinâmica pro jogo. O André Silva não conseguiu substituir à altura o Caleri, o Alisson na linha de sempre. Então, assim, o São Paulo não fez um jogo tão vistoso assim para a quantidade de torcedores que lá estavam, mas o mais importante foi vencer um time que vai ganhar muitos pontos dos adversários, que é um time muito bem treinado pelo Caixinha, é um time muito bem organizado dentro do campo, com saída e transição rápida. Então é uma vitória que o São Paulo tem que levar muito em consideração. São Paulo que vai enfrentar o Atlético Mineiro na sequência. O cenário já é diferente, né? Mas assim, 2 times de camisas aí, né? O time de Bragança reclamou da arbitragem, o Pedro Caixinha também, mas independentemente disso, o São Paulo está consolidado, cravado no G4, Dedê. É louco, repete essa parada aí. Mas você tá louco, que da hora ouvir isso aí. Porque ultimamente, pai, tá... Ultimamente, aproveita e mas você tá bem com o São Paulo e com o Palmeiras. Você tá louco. O Palmeiras é normal, né, Leirão? O Palmeiras já tá assim há 3 anos já. O Palmeiras quando perde, você fala assim, nossa, o Palmeiras perdeu? Não é possível que o Palmeiras... Né? São Paulo não, São Paulo tá numa reconstrução e agora a gente ouviu falar desse final de semana da seleção do Equador, atrás do Rubel Dia. Como diria Sgarbi. Como diria Sgarbi, do Rubel Dia. Aí o São Paulo é largo também. Segundo ele, foi você que ensinou isso. Pelo amor de Deus. Mas eu falei pra Renata aqui, meus amiguinhos, que essa vitória contra o Bragantino você tem que levar em consideração. O quê? Pelo adversário, porque o Bragantino é um time bom. Apesar o São Paulino, os caras vão ficar bravos comigo. O pênalti que deram pro São Paulo... brincadeira. E o que não deram? E o que não deram? Também achei que não foi. Não foi? Também achei que foi do Luiz Gustavo. Qual deles? O Luiz Gustavo dá o carrinho. Não Pra foi, mim não foi. Foi não, Isso eu acho que foi. Pra mim não foi o pênalti. Esse que a gente tá mostrando agora Os do Nestor... 2 de empurrãozinho, achei que não. Esse daí... Que tem o igual. Não, Tem o igual do São Paulo no Bragantino, que ele também não deu. Deu uma força, mas independentemente... Tem vergonha de comemorar essa vitória. Independentemente... Não, vergonha. Fala pro seu time. Você falou que tinha que valorizar o resultado. O resultado, a vitória. São Paulino tinha que ter vergonha de comemorar essa vitória. Porque o resultado foi injusto. O torcedor nunca vai ter vergonha, Capela. Não, torcedor... Não. Quando é a favor, ninguém fala nada. Quando é contra... O São Paulo é prejudicado, o Sgarbi vem aqui e fica... Ele faz aqui o escarcel dele. Mas quando o São Paulo é muito beneficiado... Sabe por que eu acho que não foi pênalti aí? Porque o cara que procura o contato com o carrinho do Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo não pega a bola. Então, o Luiz Gustavo dá o carrinho na frente. Isso, o cara joga o corpo em cima do Luiz Gustavo. Tá, só vê a imagem de frente, eu vi várias imagens. Aí o lance, aí a imagem. Pra você, Ronaldo. Eu vi várias imagens. Eu vi várias imagens. Tem uma imagem tão o cara abre mão da bola e expulsão. Expulsa o cara do Bragantino. É lamentável o que ele fez. O Denilson me mandou mensagem, falou tem que expulsar o jogador do Bragantino. Por simulação. Por simulação. Amarelo por simulação. O fato é que o São Paulo se recuperou no campeonato, vem de uma boa sequência, é um time que está incomodando. Tomara que outra seleção não leve o técnico do Tricolor Paulista, que seria um desastre. Pelo amor de Deus. Sim, mas o São Paulo não se recuperou. A verdade é que o Casares está viajando com o presidente da CBF e essas faltinhas não estão dando mais perto da área. E o São Paulo vai disparando. É isso que está acontecendo. Voltamos. 4 corações acalmos agora que vamos falar do São Paulo. Vamos falar sim da arbitragem, do pênalti, não foi. Então, vocês estão aqui cobrando a gente, fiquem calmos. São Paulo venceu o Bragantino por 2-0.
Muita gente reclamando que o Bragantino foi garfado escandalosamente, um pênalti a favor pro São Paulo e um que não teria sido dado para o Bragantino. Para com isso. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como isso movimenta as pessoas? Piada. Vamos ouvir o que disse Carlos Grueso, o auxiliar do São Paulo, que estava no banco de reserva, porque o Zubeldia não estava, o outro não estava também, qual é o nome dele? Maximiliano Cubeiras. Maximiliano Cubeiras também não estava, então estava o Grueso. E ele falou sobre a vitória do São Paulo. Já foi embora para a seleção equatoriana? Não, estava suspenso. Técnico e o auxiliar. Os dois estavam suspensos. Os dois estavam suspensos. Vamos ouvir o Grueso. Como ecuatoriano siempre es bueno estar dentro de la selección, no solamente de la selección, sino de los clubes grandes e importantes. Entonces, nosotros estamos hoy en Sao Paulo, estamos muy a gusto, muy gustosos de ficar acá, tenemos un compromiso, un contrato, después se va a especular siempre, no solamente Luis, está Almada, están 4 o 5 entrenadores más, entonces... En cuanto a nosotros como comisión técnica, nuestro pensamento e nosso trabalho está em São Paulo. Muito bem, tá aí o Grueso, Arnaldo, falando, não estava falando do jogo, mas estava falando da história do Zubeldia ir embora, não ia, a comissão técnica não ia, e esse cara aí, o Grueso, ele é equatoriano. Estamos vendo os melhores momentos do jogo, São Paulo e Bragantino, foi um jogo duríssimo, São Paulo desfalcado, ganhou 2-0, mas a galera está reclamando aí que teve pênalti e tal, e aí? Bom, o São Paulo consegue 4ª vitória seguida, né? Eu acho que a mudança de planos do Zubeldia, que não estava no banco, deu certo. Esticar os titulares o tempo todo, nesses 4 jogos, é uma medida um pouco arriscada para questão de lesão. Inclusive, durante os jogos, substituir mais tarde, insistir com o time titular. Dessa vez era o time mais mexido. Foi o auge de desfalques do Zubeldia, 9 jogadores fora. E aí o que entrou, o André Silva, o Vessone até reclamava que ele estava meio sumido, até porque o Juan estava machucado também, ele fez o primeiro gol brigando muito pela bola, fez o primeiro gol do jogo aos 20 minutos então, o Juan deu aquela quebrada de jogos relacionados, né? Porque ele vinha... vinha mais de 100. Impressionante. Agora também já pode assinar pré-contrato com outro time. Então, depois a gente chega nesse momento do São Paulo. A esse pênalti ridículo dado pelo árbitro do Rodrigo Nestor, foi nada, o Pedro Henrique empurra, mas empurra como se ele empurrasse qualquer coisa, ridículo, o árbitro estava do lado, deu pênalti, o Luciano quase perdeu. Mas o São Paulo jogou bem, com uma escalação bem mexida, o Lucas jogando do outro lado, lado esquerdo, e jogou melhor que o Bragantino, dominou o Bragantino, sofreu pouquíssimas ocasiões, essa bola nós estamos repetindo o começo, né, do Jandrei. Foi uma das poucas defesas do Jandrei. E agora o São Paulo fica ali no G4, mas eu vejo esse momento do campeonato, né, um momento de virada de turno e de abertura de janela. E aí quando você vê quem está acima do São Paulo, você fala, é difícil acompanhar. Eu acho que o São Paulo recuperou-se com 4 vitórias seguidas, a maior série da Série A nesse momento, né, 4 vitórias consecutivas. Mas o Botafogo, que é o... Não, o Flamengo, que é o primeiro, né? Depois a gente vai ao Botafogo. Flamengo que é o primeiro, além dos 4 pontos a mais, vai voltar a turma da seleção. É o Flamengo tentando contratar ainda 2 jogadores na janela. Botafogo, um pouco acima na tabela, apresentou ontem 3 jogadores muito bons, né, contratados. O Botafogo investiu Há quem diz que o Luiz Henrique ia embora, o Botafogo trouxe 3 para a janela. Palmeiras, é o que a gente acabou de discutir. Palmeiras, além de ter um garoto agora despontando, está apresentando o Maurício hoje, ainda tem o Felipe Andes, o GA e tal. São Paulo tem um problema. Alguns. Sim. Vai perder o lateral esquerdo titular. O Wellington vai sair agora. O Zubeldia vai analisar a eventual proposta para o Equador. Qual jogador o São Paulo vai contratar? Nenhum, por enquanto. Então, se você fizer a projeção depois desse recorte do campeonato, é difícil o São Paulo acompanhar os 3 que, para mim, brigam pelo título brasileiro. Né? Eu incluo na sua espanholização o Botafogo, porque eu acho que o Botafogo já mostrou uma solidez muito grande nesse período e percebeu isso e investiu para disputar o Campeonato Brasileiro. Ainda. Porque talvez se o Botafogo tivesse numa situação intermediária, 5º, 6º, 7º, 8º, mas não, ele está... E vai ter esse jogo com o Palmeiras
ainda pelo primeiro turno, que o Botafogo pode, de fato, encostar no Flamengo e brigar. Mas, ao menos, o São Paulo faz um Campeonato Brasileiro digno depois de algum tempo, né? E estar nessa posição, no G4 hoje, é muito mérito de uma reação rápida que o Zubeldia, a comissão técnica e também a direção do São Paulo tiveram no mesmo momento em que o Atlético Mineiro, que talvez fosse o parâmetro, né? Troca treinador, traz um técnico argentino, recupera, tem série invicta. Foi muito parecido, Milito e Zubeldia. Quando o Atlético perde as duas primeiras, desandou. O São Paulo não desandou, o São Paulo recuperou e mandou 4 consecutivas, né? Então, eu só acho que o pessoal estava projetando, né? O Bahia daqui a um ano vai estar provavelmente melhor. O Botafogo já está melhor a cada ano. Palmeiras e Flamengo continuam lá. O São Paulo, ele está melhor ano a ano, dá para ver isso. Mas como não é um clube que tem, por incompetência própria do São Paulo, o fôlego financeiro de outros, para você subir um degrauzinho é mais difícil, né? Então, para você ter uma cartada, um lance, como você faz besteira quando você tem esse contrato Rames, né? Ou até para segurar alguém. Ou para segurar alguém, para segurar um jogador titular e tal, é um pouco diferente ainda. Isso talvez para chegar nesse nível demore um pouco. E só falando, isso o jogo aconteceu no sábado, ao mesmo tempo de manhã não, no primeiro tempo estava o Rames destruindo pela seleção colombiana de novo, fazendo gol, dando passe, batendo pênalti e se consolidando como o jogador da Copa América. A cilada nessa história é se o São Paulo não conseguir contratar alguém, se começar a perder jogador, volta o Rames na Copa América com o trono lá de melhor jogador da Copa América, mas esse jogador é nosso. E aí? Esse é o nosso reforço. Essa é uma cilada, entendeu? Eu não acredito nisso, não. O Pablo Leite, de novo vamos perder um técnico para a seleção, não é possível. Só sobre isso, né? O Equador demitiu seu técnico logo após o jogo da Argentina. Foi eliminado. O Zubeldia seria um dos nomes da lista, evidentemente, pelo trabalho que fez na LDU ano passado. Agora, acho que essa possibilidade é remota. Não existiu ainda um convite oficial, uma proposta oficial. O Casares, está nos Estados Unidos, respondeu sobre o assunto, dizendo que o contrato é bem amarrado, tem multa e tal, e ele não acredita que o Zubeldia troca o São Paulo nesse momento pela seleção equatoriana. Agora, esse movimento de técnicos, lembrando que o Zubeldia, pouco antes da Copa América, se o Scaloni sair, quem seria um nome para a seleção argentina? Porque também pode o Scaloni, pós-Copa América, depois de um trabalho inteiro, sair da seleção, pode ser campeão da Copa América e sair. Essas coisas, o Zubeldia é um técnico valorizado no continente nesse momento. Então, eu acredito que para a seleção equatoriana ele não saia, mas é uma situação aí que fica no imaginário do São Paulino, porque recentemente perdeu vários treinadores para as seleções quando viviam um bom momento. Só falta, seria o 4º técnico perdido para o São Paulo: Bausa, Osório, Dorival e o Zubeldia, se for. E aí é para acabar, né? Eu acho que o risco seria maior se a Copa estivesse mais perto. Porque trabalhar numa Copa do Mundo é algo que pode até financeiramente pode não ser lá essas coisas por um treinador, mas a Copa ainda vai demorar. Tem um impacto, né? Eu acho que aí ele vai falar, cara, quer saber? Ainda vai começar aí fase final de Libertadores. Eu acho que aí São Paulo realmente o risco não é tão grande, não. Próxima partida do Equador é em setembro, pelas eliminatórias contra o Brasil, no Brasil. Olha, imagina. O Equador está uma posição abaixo, acima do Brasil. Aí sai a tabela, a CBF põe Morumbi no jogo, imagina. Nossa Senhora. Mas a ideia é levar para o Beira-Rio o jogo. Sim. Mas então acho que não tem muito esse risco, não. O jogo, São Paulo é melhor, o Red Bull foi bem faquinha de bolo puma mesmo, como a gente brinca, mas eu acho que a arbitragem realmente nesse jogo teve uma interferência grande, né? Aos 40 minutos praticamente do segundo tempo, você tem um pênalti a seu favor, negligenciado, um pênalti claríssimo na minha visão, na qual o juiz aponta, põe na boca o apito e aponta com a outra mão para dar, e recua. Ele teve a vontade
e o VAR sequer o chama para olhar, ó, você estava até com a vontade ali, não custa, você quer ver de novo? Então me chama muito a atenção não ter chamado nem para ter visto o lance. Depois é um empurrão, eu acho sinceramente isso é muito mais pênalti, por exemplo. É um pênalti mais aceitável dele dar um empurrão nas costas ali e tal. Aquela vez do Rafinha eu achei pênalti do Rafinha no Wesley, então eu acho que isso daí também ter dado um empurrão nas costas, pode ter sido um empurrão tão forte, mas eu acho que é mais aceitável ter dado esse pênalti de boa, assim, eu não vejo tanto problema. Só que não ter dado o primeiro, para mim, a gente levou o ano passado aquela mão do Yuri Alberto, que poderia ser o 4-3 aos 42 do segundo tempo lá contra o Grêmio e Corinthians, como um lance talvez mais impactante em termos de resultado. Teve o pênalti a favor do Flamengo contra o Fluminense também, né? Final de jogo, muda o resultado da partida. E eu acho que o pênalti não dado para o Red Bull claríssimo também pode ter mudado realmente o resultado da partida. De qualquer maneira, mais uma vitória, o São Paulo fazendo uma pontuação muito digna. E é um pouco o que o Arnaldo disse, você olha para cima e fala, peraí, eu vou pegar quem aqui? Um contrata de 20 milhões de euros, o outro tirou o outro do River Plate por 90 de reais, o outro está trazendo 3 jogadores diferentes e mandou um ídolo embora, se fosse o caso, que não tem um elenco... Aí você olha e fala, para onde eu vou correr aqui? Para quem que eu vou tomar a posição? Então, realmente, dentro da brincadeira do Tirone, do campeonato do 3º lugar, eu acho que São Paulo está sendo campeão quase aí. Vamos lá. Então você acha que foi pênalti? Os dois foram para você? Os dois. Sendo que o primeiro claríssimo e o segundo aceitável, empurrão nas costas. Eu acho que o zagueiro deu motivo para ser marcado para mim. Arnaldo? Eu acho que nenhum dos dois foi, mas o do São Paulo, para mim, do Nestor, para mim, não é absolutamente nada. O pênalti do Bragantino é duvidoso, mas eu acho que o jogador do Bragantino, ele, em vez de tentar a conclusão, ele prefere a queda. Ele se joga também no lance do Luiz Gustavo. Massa. Pra mim, esse aí não foi pênalti, do Bragantino foi. Eu também tô com massa. Achei que do Braga foi, esse aí não foi nada, né? Esse aí, sério, um negócio... Enfim, tá falado. Falamos então, tá? Vocês acham que a gente não fala sobre isso? Agora, o Massa, o São Paulo é o 4º colocado, é o primo pobre ali, do trio, poderoso. Dá pra incomodar, você acha? Trio não, do quarteto, né? Porque são 3 e o São Paulo. Então, ele é o quarto atrás do trio, que é o primo... Isso. É o primo pobre depois Ele falou certo, Primo pobre do trio, tá certo, né? Não está entre o trio, né? Isso. É o primo pobre do G4, não do nosso G4 ali. E aí? Primo pobre do G4. Aí sou eu. Eu tenho menos dinheiro que vocês 3, fácil. Agora, e o silêncio contempla a minha informação. Reagiu agora, aí ficou feio. Nem reclamou. Pois é. Faz sentido, então. Vamos lá. Meus queridos, é claro que pode, né? Mas... eu acho que melhor ainda para o São Paulo é chegar naquele mata-mata danado lá, Copa do Brasil e Libertadores, confortável, né? Porque nos outros anos sempre ficou aquela coisa, 45 pontos, 45 pontos. Há um avanço, há uma evolução, para mim é clara, né? É óbvio que se o treinador for embora... Aí não começa tudo. Aí não tem... Aí, pode até dar certo alguma coisa, porque futebol é assim... Mas seria uma coisa... É difícil achar a palavra, mas meio criminosa, assim, sabe? Se o Zubeldia largar o São Paulo agora, entendendo as circunstâncias do que é o Campeonato Brasileiro, entendendo aonde ele está, né? A camisa que ele é apaixonado desde lá de trás, quando ele disse que assistia o São Paulo do Tele, né? Olha... vai ser um baque grande, mas não vou falar sobre isso, até agora não tem nada. O que importa é o São Paulo ganhando. Não é fácil jogar com o Bragantino, apesar da faquinha de bolo Puma. O São Paulo jogou bem, teve a questão da arbitragem e ganhou o jogo. Eu quero e tenho dúvidas de entender até quando vai esse estica-corda aí. Com os jogadores. Arnaldo. Bom, agora tem 4 dias pelo menos para descansar, né? Porque agora o São Paulo só volta a jogar na quinta... E depois na quarta. Não tem jogo no final de semana na tabela. Arriscou, né?
Foi uma estratégia então, acho que arriscada. pensando nisso, ele fez o certo porque ganhou. Isso. E só a título de informação, não tem, porque tem Copa do Brasil, tem que matar os jogos atrasados. Então tem um jogo Inter e Juventude no meio de semana, que não jogam pelo Brasileiro. Finaliza a Copa do Brasil no final de semana, com Inter e Juventude de novo, Atlético Paranaense, mata tudo, acaba tudo, zera para poder ter o sorteio. Aí vai ter e sorteio. aí volta o Brasileiro no meio da semana que vem, tá? Sorteio vai ser bom, hein? E o GRVS, que é rubro-negro, ele fala assim, falar é fácil. Você vê, olha que o mundo que nós chegamos. Se você falar, não vale tanto quanto você tweetar. É fácil. Ele fala, por que não postaram um tweet igual quando foi para os Flamengo? O GRVS, então tudo bem, a gente vai tweetar, porque quando você tweeta, aí sim. Aí Tuita o quê? O GRVS sobre o negócio do pênalti. Como ele é rubro-negro, só uma informação legal. A gente falou, só para terminar aqui o negócio do lance do Gabigol. Então 3-0 da Atlético. Não, vou até o final. Vou até o final com vocês. Beleza. São Paulo 2-0, então, Sormani no Morumbi. Um jogo que teve, como você disse, uma arbitragem muito ruim, né? Muito ruim. Mas o São Paulo reagiu bem depois daquela pancada que tomou de 4-1 do Vasco. O São Paulo se recupera no Campeonato Brasileiro. Ele tava fora, inclusive, acho que da Sul-Americana, se eu não estou enganado. Tinha ficado lá para trás e aí começou, ganhou. Essa é a terceira vitória consecutiva, É a terceira vitória seguida, né? Isso, do São Paulo. E é importante porque, queira ou não, o Bragantino é um time difícil você jogar contra. É muito complicado você jogar. É um time bem arrumado, treinado aí pelo Pedro Caixinha, e tem um estilo de jogo, é um time encardido, que sabe jogar fora de casa, tem bons jogadores, como o Elinho, como o Lucas Evangelista, o próprio Sacha, que tá lá no meio, e o São Paulo conseguiu jogar bem contra esse time e ganhou o jogo. Mereceu. Mas eu só pontuei a questão dos pênaltis, foi um absurdo, entendeu? Foi um absurdo, entendeu? Mas, de qualquer maneira, o São Paulo reage no campeonato. Estou buscando aqui a classificação do São Paulo nesse momento. São Paulo está em quarto lugar. Está no G4. São Paulo está no G4 do Campeonato Brasileiro nesse momento. Entendeu? E ele vem de 4 vitórias seguidas. Ele bateu 2-0 o Bragantino, bateu o Atlético Paranaense em Curitiba por 2-1, o que é difícil, ganhou do Bahia 3-1, entendeu? E ganhou também do Criciúma por 2-1, depois de ter vindo daquela derrota. Então, são 4 vitórias seguidas. 4 vitórias seguidas fazem uma diferença gigantesca no campeonato como esse. Já é mais do que a pontuação do Corinthians nos 15 jogos, por exemplo. Exatamente. Nesses 4 jogos, o São Paulo fez mais do que o Corinthians fez em todo o campeonato. Em 15. Não é pra zoar o Corinthians, não, mas é pra mostrar como tem peso ganhar 4 jogos seguidos. Foi bem o São Paulo, né, Luizinho? O Zubeldia conseguiu entender que talvez aquele 4-1 tenha sido o 7-1 do São Paulo, né? Parou tudo, vamos ver o que está acontecendo aqui. E eu acho importante que o São Paulo não descole dessa briga, porque a gente sempre fala, né? Ele vai dividir atenções com a Libertadores, assim como o Palmeiras, Botafogo e outros. Então, o Flamengo também, né? Então, às vezes o time, se ele por acaso sair mais cedo na Libertadores que os outros, se ele estiver bem posicionado no Brasileiro, ele ainda pode sonhar. Eu acho que o São Paulo tem um bom time. Quando o Lucas está de volta, em boa forma, o Caleri, o próprio Luciano, que acaba sempre sendo um jogador que divide opiniões, mas é decisivo. Jeito de botar o Rames pra jogar. Então, é isso que eu ia falar. Tem essa questão. Tá jogando na Copa América, bicho. O cara tá jogando uma enormidade. É uma das atrações da Copa América. Imagina se ele encaixar no São Paulo. Pô, não é possível. Pô, abre o Lucas. Centraliza ele. Entendeu? Sei lá, um cara desse não pode ficar fora do time do São Paulo, pô. Quem não comeu a bola? Vão chegar propostas, né? Mas eu também acho que eu não aceitaria a primeira boa proposta que viesse. Eu tentaria uma conversa com o Rames ainda, falar, beleza, você provou que você é craque, que talvez, acho que vai ser eleito o craque da Copa América. E você não se desfaz um jogador desse, né? Então, imagina se ele encaixa nesse time, no segundo semestre com Libertadores aí, o São Paulo pode crescer. Já pensou, Quesada, o Rames Rodrigues jogando no São Paulo agora que tá jogando na seleção? Agora, a Colômbia joga em função do Rames. É preciso alguém dentro do São Paulo entender. Vamos jogar em função do craque? Aí tem 2, né? Tem Lucas e Rames. Eu acho possível, eu sempre defendo o craque. E aí passa pelo treinador formatar uma equipe que possa deixar que o craque faça alguma coisa. Porque é incrível, né? O Rames na seleção da Colômbia, o Rames enfrentou com a seleção da Colômbia o Brasil nas eliminatórias também. Né? O Brasil tomou um baita no sufoco da Colômbia, né? E o presidente falou que vai esperar terminar a Copa América para conversar com o Rames. Você teve com ele, né, Quesada? A situação do Rames ainda está indefinida, né? Ele já tinha falado, e o Zubeldia é um dos nomes para assumir a seleção do Equador.
Né? Então, tem até entrevista aí pra gente, ele dizendo, né, ele, o presidente, o Júlio Casares, que acredita na palavra do Zubeldia, que o Zubeldia seguirá no São Paulo Futebol Clube. Mas futebol a gente sabe como é, né? Nossa, se sair é muito azar e muita sacanagem também, mas é porque o São Paulo já perdeu o... Ter perdido para a seleção do México, né?